Bom, então estamos aqui de volta para continuarmos a nossa aula, né? Como a gente já havia dito antes, a gente vai começar falando sobre demonstrações, tá ok? Então, este é o assunto que nós veremos hoje. Falaremos sobre demonstrações, né? Vamos falar os tipos de demonstrações, daremos alguns exemplos, tá certo? Aí você vai ver que no exemplos estarão coisas que a gente não falou ainda, mas que a gente vai falar no decorrer do curso, né? Por exemplo, lá tem um exercício que fala: se o número é par, mostre que o quadrado dele é par, por exemplo. A gente não viu isso, a gente não viu em que condições isso ocorre, em que conjunto, em que universo isso pode estar ocorrendo. Então, a gente vai fazer isso na aula seguinte. Então, hoje, como a gente vai falar de demonstrações e precisa de alguns exemplos, né? Tudo que for necessário sobre qualquer conjunto, sobre qualquer assunto que a gente possa usar na demonstração, a gente vai falar brevemente, um pouco antes, para que vocês não fiquem é, 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 sem entender. Mesmo porque vocês já viram isso no Fundamental, etc. Mas vale a pena relembrar, porque lá não é feito da forma que a gente vai fazer aqui, olhando os detalhes, falando tudo direitinho, como deve ser feito e deve ser falado. Bom, vocês estão vendo aqui o título novamente, Lógica Matemática, porque trata de demonstrações, é claro. Tá certo? Então, aqui, ó, a gente vai fazer uso de tudo que a gente viu na primeira parte do assunto, que é na parte onde falava de lógica, onde falava de estrutura lógica, estrutura de demonstração, apesar de a gente não ter feito, dito que tipo de demonstração a gente estava fazendo. Outra coisa, a gente já fez algumas demonstrações. A gente só não disse de que tipo elas eram, né? Hoje a gente vai dar todos os detalhes, como se estrutura, né? E como vai ser feita. E daqui para frente a gente vai falar de várias demonstrações, né? Eu já falei para vocês que a prova seria presencial, mas eu tô meio complicado. Aí por quê? Por dois motivos. Este assunto que trata de demonstrações é necessário que você descreva, que você discorra, né? Use o raciocínio lógico para estruturar tudo que você está fazendo. Então, a ideia de ser presencial, para mim, era melhor. Entretanto, temos alguns problemas com alguns colegas que não estão aqui na nossa sede, né? Aqui em Manaus. Então, eu estou pensando aí numa forma da gente conseguir incluir essa parte de demonstração na prova, tá certo? E dá um jeito de fazer isso sem que seja presencial por enquanto, né? Tá ok? Então vamos começar. Então, aqui, ó, teoremas e demonstrações. Argumentos formais, como os que vimos, têm a seguinte forma, né? A gente viu várias argumentações, várias proposições. Mas o que a gente vai se até é esse tipo. A proposição P, que pode ser composta ou não, implicando na proposição Q, que também pode ser composta ou não. Tá certo? Bom, P e Q, então, como eu já falei, são proposições que podem ser compostas, podem não ser compostas. Tá certo? Até aqui nós vimos que nós podemos verificar o valor de verdade desse tipo de proposição. Na tabela, a gente já viu como é que seriam todas as possibilidades, tá certo? Dos valores de verdade. Aqui não, aqui a gente vai estar com essas proposições inseridas em um determinado assunto, tá certo? E a gente não só quer intuir como ela pode ser verdadeira, né? Sendo verdadeira, a gente quer provar com argumentos que a gente viu antes em lógica, né? Provar que ela realmente é verdadeira, né? Então, continuando aqui, ó. Entretanto, podemos ter necessidade de provar argumentos em determinado contexto, onde o significado é importante, né? Onde lê aqui argumento é a mesma coisa que proposição, tá certo? Onde o significado neste contexto, né, da nossa proposição, do nosso argumento é importante, né? Por exemplo, gráficos de algoritmos, álgebra booleana, compiladores ou em qualquer outra coisa, né? Por que a gente falou só disso? Porque são as aplicações de matemática discreta, né? Mas é claro que isso se aplica em qualquer área da ciência, do conhecimento humano, tá certo? Sem a argumentação lógica formal, a gente não consegue mostrar que o que a gente está fazendo é correto. Perfeito? Então vamos lá, continuando.
Bom, P implica que, em um contexto específico, queremos provar ou demonstrar, né? Muitas vezes a gente fala, em vez de prove determinado argumento, ou, né, a gente pode falar demonstre determinado argumento, né? A gente quer o seguinte, que se P é verdadeira, né, a gente também quer concluir, né, no final, que Q também é verdadeiro, perfeito? Assim, P implica que, né, desta forma, torna-se o que nós chamamos de teorema, não é? É o que nós chamamos de teorema, tá certo? Muitas vezes a gente deixa, pelo menos em matemática, né, que eu posso falar com mais propriedade, né, ó, né? Muitas vezes a gente chama de lema ou proposição. Bom, em matemática, um lema é um teorema que, na verdade, é um teorema menor, que ele vai lhe ajudar a provar um teorema mais importante. Ou a gente chama simplesmente de proposição, né? Os teoremas, tá ok? Mas teorema é toda a afirmação desse tipo, né? Ó, que a gente quer, partindo do P, mostrar, né? Ou provar que o Q também é verdadeiro, tá certo? Dentro, né, claro, do assunto que se refere, né? Estou falando de matemática, mas pode ser de um daqueles que eu falei agora há pouco no slide anterior, onde podemos inserir fatos, né, sobre P, né, dentro desse contexto, claro, né? Ó, P é assim chamado de hipótese, tá certo? E o Q é chamado de tese, porque é o que precisa ser demonstrado. Então, a hipótese a gente sempre assume como verdadeira e quer provar que a tese, que é o Q, é verdadeira também, perfeito? Daí é nisso que consiste o teorema, tá certo? Agora vamos falar de raciocínio indutivo e raciocínio dedutivo. Bom, o raciocínio indutivo, como o próprio nome diz, ele está se referindo à intuição, a você propor uma proposição ou uma conjectura, né? Ó, e verificar para alguns verificar que, em alguns exemplos, o que você está conjecturando é verdadeiro, né? Então, como você está fazendo em exemplos, né? Tá certo? Então, você pode intuir, no final das contas, que talvez isso que você está fazendo seja verdade, né? Aí, para em seguida tentar mostrar ou provar para um universo bem maior deste assunto que você está tratando. Tá ok? Ó, você pode formular uma proposição, né? Ó, no caso, quando você formula uma proposição, você formula uma conjectura, né? Ó, uma conjectura. Aí você quer saber se essa conjectura é verdadeira ou falsa. O que você faz? Você pega lá, bom, eu estou intuindo um determinado assunto. Se P for verdadeiro, então o que vai ser? Aí eu verifico para alguns exemplos dentro do meu assunto se esse negócio é verdade. Tá certo? Então, olha só. Então, por exemplo, você podia pegar assim, ó, os números inteiros, os inteiros são pares. Aí você poderia verificar, o 2 é par, né? Primeira pergunta, o que é ser par? Aí você tem que entender isso também, né? Porque dentro desse assunto que a gente está fazendo, que é matemática, ou aqui matemática discreta, a gente tem que saber o que a gente está tentando intuir, né? Os inteiros são pares. O que é ser par? Ser par é quando o inteiro, né? O inteiro é divisível por 2. Aí teria outra pergunta. O que é ser divisível por 2? É você dividir por 2 e ter o resto zero, né? Ó. Como a gente já aprendeu a dividir, então estou intuindo que você já sabe isso, então a gente vai usar aqui. Ó. 2 é par? Né? Ó, a minha proposição é essa. Tá ok? 2 é par? Aí eu tenho que verificar. Eu pego 2, divido por 2, dá 1 e sobra 0. Então, 2 é par. Então, é verdadeiro. Então, a minha conjectura aqui é verdade por 2. Daí eu pego aqui, sei lá, 18. 18 é par? Aí eu vejo lá, 18 dividido por 2, 9, 9 vezes 2, 18, sobra 0. Bom, então 18 é par. Então aqui também é verdadeiro. Né? Aí eu pego aqui, 35
é par? Aí eu vou lá. Por enquanto, aqui é pergunta, né? Ó. Aí a resposta é que é essa afirmação, essa pergunta, né? Ó, tem resposta positiva, tá ok? 35 é par? Aí eu vou lá, eu pego 35, divido por 2, aí vai dar 17, sobra 1, aí ó, o resto não foi zero. Então, 35 não é par, é falso. Então, essa minha conjectura, ó, devido a esse negócio aqui, ó, ela já não é verdadeira. Por quê? Porque eu estou falando, os inteiros são pares. Eu estou dizendo que todo número inteiro é par, e não é verdade. Encontrei pelo menos um aqui, ó, que é o 35, que não é verdadeira. Ó. Se eu tivesse parado só nessas duas, a minha intuição diria que a minha afirmação era verdadeira. Tá certo? Mas aí continuei tentando. Se eu continuasse tentando para vários e continuasse dando verdadeira, então a minha intuição diria que ela é verdadeira, mas isso não prova que a minha afirmação é verdadeira. Eu estou só intuindo que ela seria verdadeira. Para ser verdadeira, eu teria que fazer uma prova geral, que funcionasse para qualquer valor. Aí é isso que a gente vai tratar mais tarde, os tipos de provas que existem, né? Ó, provas globais, tá certo? Aí aqui, ó, como 35 não é par, minha afirmação se mostrou falsa, né? Ó. Então, ó, esse aqui é um exemplo de que a minha afirmação é falsa. Esse tipo de exemplo é chamado de contra-exemplo da afirmação. Por quê? Porque ele nega a afirmação. Ele quebra o que a afirmação diz que é verdadeiro. Então, é um contra-exemplo. Então, essa minha afirmação, ó, já nem olho mais ela. Ela é falsa. Perfeito? Então, vamos continuar. Bom, você pode formular uma proposição P implica Q e verificar vários casos onde a partir de P conclui-se Q. Tá certo? Foi o que a gente fez agora há pouco. Com essas experiências, você intui que sua proposição é verdadeira, que é o raciocínio intuitivo. Apesar de a sua intuição achar que é verdadeira, isso não exprime, né, a verdade realmente para qualquer caso dela. Né? Para isso, eu tenho que ter esse outro raciocínio aqui, ó, o raciocínio dedutivo. Né? Ó. Aí, por exemplo, mas só podemos ter certeza da veracidade da proposição após uma prova dedutiva, utilizando a lógica matemática, que é chamado de raciocínio dedutivo, onde se produz uma demonstração ou encontramos um contra-exemplo. É o que nós vimos agora há pouco. Né? A gente não viu a demonstração ainda, que a gente vai já ver. Mas a gente viu que daquela proposição que os inteiros são pares, né? Todo inteiro é par, nós vimos um contra-exemplo que quebrava justamente o que a proposição dizia. Né? É um exemplo onde a proposição é falsa. É isso que é um contra-exemplo. Um exemplo onde a proposição é falsa. Né? Então, P implica Q, né? Transformando a proposição em um teorema. Né? Tá certo? Então, vamos lá. O que é um contra-exemplo? Né? A gente já falou o que é um contra-exemplo. É um exemplo que nega a proposição, que diz que a proposição não é verdadeira em todos os casos. Perfeito? Por quê? Porque você encontrou pelo menos aquele onde a proposição não é verdadeira. Né? Então, vamos lá. Ao fazer uma conjectura, P implica Q, uma forma muito utilizada para negá-la é verificar se no assunto ao qual a conjectura se refere, né, o universo onde você criou a sua conjectura, existe um exemplo onde ela, né, a tal conjectura, não é válida. Isso mostra que a conjectura é falsa. E o exemplo usado é o contra-exemplo da conjectura. É o que a gente já acabou de falar, né? Você pode intuir que a conjectura é verdadeira ou intuir que ela é falsa, né? Se você pegar um exemplo e mostrar que a sua conjectura não funciona para aquele exemplo, então você construiu um contra-exemplo onde a conjectura é falsa. Pronto. Acabou, você não precisa mais nem tentar provar ela, porque você já sabe que ela é falsa. Agora, se você não consegue um contra-exemplo, né, ó, aí você tentou vários exemplos, várias vezes, e verificou que ela sempre, em todo exemplo que você verificou, do lado do seu assunto, a sua conjectura se mostrou verdadeira, aí é onde você vai fazer o raciocínio dedutivo para mostrar que ela é verdadeira, tá certo? E como é que você vai fazer isso? Aí existem várias formas de você tentar chegar, né, provar
ou demonstrar que a sua proposição é verdadeira. Que formas são essas? São essas aqui, ó. Ah, tá. Antes vamos falar de contra-exemplo. Vamos já falar das formas, tá certo? Vamos antes dar um exemplo aqui, né, nesse exercício, tá certo? Todos os animais viventes no oceano são peixes, né? Isso aqui enunciou, né? Ó. Se o cara é animal do oceano, então ele é um peixe. Olha só, aquela estrutura do implica, né? Ó. Tá certo? Se temos um animal vivendo no oceano, aí então este animal é um peixe. Então, ó, formular assim, ó, é a mesma afirmação, né? Se temos um animal vivendo no oceano, então este animal é um peixe, né? Então, aqui, ó, é aquela história. Se você chamar isso aqui de P, e isto aqui, esse final aqui, né? Até aqui, você chamar de Q, ó, aí a estrutura P implica Q. Se P, então Q. Perfeito? Ó. Se P, então ocorre o Q. Tá ok? Então, essa é a estrutura, né? Aí eu tenho essa conjectura. Todos os animais vivendo no oceano são peixes, acha um contra-exemplo para isso. Por que a gente vai achar um contra-exemplo? Porque isso não é verdade. Nem todo animal que está no oceano é um peixe. Então, qual seria o contra-exemplo para isso? Tá? Depois a gente vê. Vamos ver uma outra conjectura. Todo inteiro menor que 10 é maior que 5. Todo inteiro menor que 10 é maior que 5, né? Visivelmente, a gente sabe que isso não é verdadeiro, mas a gente precisa mostrar que é verdadeiro. Como é que eu demonstro? Como é que eu mostro isso? Né? Dando um contra-exemplo, né? Então, vamos lá. Na assertiva 1, primeiro. Um contra-exemplo seria as baleias. Por quê? As baleias são mamíferos. Mamíferos. E não peixe. Perfeito? Então, seria um contra-exemplo dessa afirmação aqui, né? Ó, dessa proposição. Todos os animais vivendo no oceano são peixes, que é a mesma que aquela que a gente colocou. Se um animal está vivendo no oceano, então ele é um peixe. Então, um contra-exemplo dessa assertiva, dessa afirmação, são as baleias. Então, essa afirmação é falsa. Perfeito? Essa proposição é o valor lógico dela, né? Dentro do que nós estamos vendo, é falsa, né? Tá certo? Agora aqui o outro. Todo inteiro menor que 10 é maior que 5. Bom, menores que 10, ó, teríamos 9, teríamos 7, teríamos menos 1, teríamos 0, teríamos menos 15. Ó. Todos esses ó, são menores que 10. Ó, se você olhasse só para esses dois, você veria que é maior que 5. Mas isso não daria tudo, porque eu tenho esse e uma infinidade de outros que são menores que 5. Então, ó, essa afirmação não é verdadeira. E aqui, ó, eu não dei um contra-exemplo. Nós tivemos 3 contra-exemplos. Mas basta um para que nós tenhamos que essa assertiva seja falsa, né? Ó, que desculpe, que essa proposição seja falsa. Tá ok? Bastava um para que essa proposição seja falsa. Esse aí, ó. Olhe bem aí. Tá certo? Esse aí, ó, o menos 2 é justamente um número menor que 10, mas que não é maior que 5. Ele é menor que 5. Então, olha só, esse é um contra-exemplo do que a gente estava falando aqui, dessa segunda proposição. Tá bom? Então, vamos continuar. Ok? Agora sim. Né? E para provar que é verdadeira, a gente tem que demonstrar, tá certo? Se realmente for verdadeiro. Mas como é que a gente vai fazer essa demonstração? Né? Porque muitas vezes, né, os exercícios são assim: prove determinada afirmação. Se o cara quer que prove ou que demonstre, né, ele já está dizendo que é verdadeiro. Então você vai ter que
ter argumentos dentro do assunto que está sendo tratado, tá certo? Para que, a partir da hipótese P, você chegue na afirmativa Q, né? Você conclua que a afirmativa Q realmente é verdadeira e o valor de verdade seja, como está sendo já subentendido, verdadeiro. Então, vamos ver que tipos de provas ou demonstrações existem, né? Vamos lá. Então, provas ou demonstrações. Tá certo? Tá aqui, ó. Primeiro é a demonstração exaustiva, né? Então, esse é o primeiro tipo de demonstração. Depois, temos a demonstração direta. Em seguida, falaremos da demonstração por contraposição. E, por fim, da demonstração por absurdo, né? Vamos dizer, né, no que consiste cada uma delas, né? Dá uma ideia de cada uma delas e um exemplo, né, para você ver como você vai proceder para cada uma, né? Na verdade, eu vou lhe dizer como é que é cada uma delas, né? O processo para você fazer essa demonstração é muito individual, é muito seu. Ninguém faz uma demonstração igual a outra, né? Tá certo? Mesma coisa contra-exemplo, né? Você não consegue um contra-exemplo igual a outro, a não ser que só exista um contra-exemplo, né? Agora, se existir uma infinidade de contra-exemplos, né? Como a gente viu aqui, né? Ó, aqui, ó, tanto nessa primeira quanto nessa segunda afirmação, a gente tem uma infinidade de contra-exemplos. Ninguém dá contra-exemplo igual, né? A gente tem mamíferos, crustáceos, perfeito, né? Aqui, ó, eu já mostrei aqui, aqui está o -2, mas antes eu tinha falado do -10, o -1, o 0, também são contra-exemplos, tá certo? Então, dificilmente, né, num exercício, alguém dá os mesmos contra-exemplos ou faz demonstrações idênticas. Não dá, porque são coisas individuais, né? Eu lhe dou a ideia de como você proceder, mas a forma de escrever, né, o que você vai fazer, isso é pessoal, é completamente seu, tá certo? Então tá, então temos a demonstração exaustiva, a demonstração chamada de demonstração direta, a demonstração por contraposição, a demonstração por absurdo, né? E é delas que a gente vai tratar agora, ok? A gente vai tratar delas para dar indicações de como você resolver os exercícios, né? E quando você for usar mesmo na sua vida prática, quando você for fazer lá os sistemas, né? Aí que você desconfia de um resultado que você vai utilizar no seu sistema, para saber se esse resultado é válido ou não. Perfeito? Né? Você vai fazer de uma dessas formas aqui. Tá ok? Então vamos continuar. Bom, acho que vocês vão agora ouvir um pequeno barulho de chuva, porque começou a chover, né? Mas vamos continuar. O que é uma demonstração exaustiva? Ó, quando se verifica a conjectura ou proposição para cada caso, desculpe aqui, ó, o lápis, é para cada caso, né? Do contexto do qual você está avaliando, né? Então, quando você faz, né, a verificação para cada caso, então você tem a demonstração exaustiva. Você vai verificar, não, aqui, ó, a demonstração exaustiva aqui, ó, não ficaria boa aqui, né? Ó, nesse contra-exemplo, porque, ó, você teria o -2, o -3, o -4, todos, né? Ó, aí, ali, a demonstração exaustiva, naquele caso, não funcionaria muito bem. Esse tipo de demonstração é comumente usada para assuntos onde haja apenas uma quantidade finita de casos a serem verificados. Né? Quando você faz a conjectura e os casos onde você vai verificar se essa conjectura é válida ou não, é uma quantidade finita de casos, aí o que é que você tem? Você tem simplesmente, né? Você pode ir lá fazer, ó. Vou verificar para essa situação, verificar para esta outra situação, verificar para esta outra. E se funcionou para todas as situações possíveis, você também demonstrou que a sua proposição é válida. Perfeito? A gente vai já ver aqui agora no exemplo no que consiste isso daqui. Tá? Acho que vai ficar melhor de entender. Ó. Prove, né? Ó, exemplo 1. Prove que se o inteiro entre 1 e 15 é divisível por 6, então
também é divisível por 2. Né? Aqui, ó, eu escrevi dessa forma para você ver a estrutura, né? Ó. Aquela estrutura, se P, então o quê, né? Ó? Se P, então, se P ocorre, então Q ocorre, que é o mesmo, né? Ó, que P implica Q. Então, ó, a afirmação P seria essa, né? Ó, a proposição P, e a proposição Q seria esta outra aqui, né? Ó, que é positivo, né? Ó. Então, se P, então ocorre Q também. Não é? Ó, então, é desta forma. Então, a gente vai tentar provar que isso é verdade. A gente sabe que todo inteiro que é divisível por 6 também é divisível por 2, né? Mas como é que você prova por exaustão? Né? Se aqui não tivesse limitado entre 1 e 15, a exaustão não seria boa. Como ele limitou entre 1 e 15, ó, é uma quantidade finita de valores para verificar, ó, aí fica mais simples, né? Então, vamos lá. O 1 é divisível por 6? Não. Tá certo? E também não é divisível por 2, mas que nem interessaria, né? O 2 é divisível por 6? Não. É divisível por 2. Ó, isso aqui tá equivocado, né? Porque o 2 é divisível por 2. Ó, mas aqui não interessa, né? Ó, eu quero que seja divisível por 6, tá certo? Tá ok? Se não é divisível por 6, então, para nós aqui, ó, não interessa, né? Ó, não interessa. O 3 não é divisível por 6. E também não é divisível por 2. O 4 não é divisível por 6. Ó. Aqui, ó, apesar de estar não, a gente sabe que o 4 é divisível por 2. Mas para nós aqui, ó, não interessa. Porque, ó, a gente tem que sempre ter em mente que a gente está verificando. Um inteiro entre 1 e 15, que é divisível por 6, então também é divisível por 2. Então é isso que a gente quer olhar. Né? A gente quer só olhar os que são divisíveis por 6 para verificar se são divisíveis por 2, tá certo? Então, ó, o 5, não e não também. Tá ok? Agora vamos lá. O 6. O 6 é divisível por 6? Claro que é, né? Por quê? Porque 6 é 6 vezes 1. Tá certo? O fator de divisão, né? Ó, é o 1. Tá ok? E é divisível por 2? Claro que é, porque é só você pegar, ó, 2 vezes 3. Então, ó, o 6 é tanto divisível por 6 e divisível por 2. Ó, estou verificando, né? Tá ok? Não, então já verifiquei um, né? Agora vou para o próximo. Aí, isso não ocorre aqui de novo, né? No 7 e no 8 não ocorre, apesar do 8 ser divisível por 2, mas não interessa. Só me interessa os que são divisíveis por 6. Tá certo? E vamos lá. Vou testar o 9. O 9 também não funciona. Tá certo? O 10. O 10, apesar de ser divisível por 2, não funciona, porque ele tem que ser primeiro divisível por 6, porque é assim que está a proposição. Ó. Se o cara entre 1 e 15 é divisível por 6, então ele vai ser divisível por 2. Não. Então vamos lá, o próximo. Ah, o 12. O 12 também satisfaz. Ó. O 12 é divisível por 6, está aqui. Ó. Aí eu preciso verificar se é divisível por 2. Claro que é. Né? Ó, aqui é 6 vezes 2, então os fatores são esses. Invertendo, ó, eu já verifico que ele também é divisível por 2. Perfeito? Tá ok? Aí ainda falta o 13, o 14 e o 15, né? Ó, então, esses aqui, ó, não servem. Perfeito? Ó, esses aqui, ó, nenhum dos pares, exceto o 6 e o 12, servem. Perfeito? Por quê? Porque inicialmente eu quero que seja divisível por 6. Então, ó, os únicos números divisíveis por 6 entre 1 e 15 é o 6 e o 12. Tá? Verifiquei, é divisível por 6. São divisíveis por 2? Também verifiquei, ó. É divisível por 2 e o quociente é 3. É divisível por 2 e o quociente aqui, ó, do 12 é 6. Então, ó, todo número que é divisível por 6 entre 1 e 15 também é divisível por 2. E como é que eu fiz? Pelo método da exaustão. O que é o método da exaustão? Verificar todos, né? Então, ó, verifiquei todos os divisíveis por 6, ó, que foram este caso e este outro caso. Bom, como foram apenas 15 números para verificar, então, por exaustão, não tem nenhum problema, né? Ó, a gente faz, dá trabalho, né? Ó, imagina que fosse de 1 a 100, daria muito mais trabalho, tá certo? O método da exaustão, né, recebe esse nome justamente
porque deixa você em pandarecos, deixa você exaurido, porque você pode cansar executando, tá certo? Agora, se eu pedisse assim, ó, se o número inteiro positivo é divisível por 6, então ele é divisível por 2 ou ele é par, tá certo? Aí o método da exaustão não funcionaria. Por quê? Porque eu tenho infinitos valores que são divisíveis por 6. Então teria que usar uma outra forma, tá certo? Que o método da exaustão, mesmo eu cansando tudo, como há uma infinidade de números positivos, eu não conseguiria verificar. Perfeito? Então, então o método da exaustão, como foi dito antes, ele é útil, ele é ótimo quando a quantidade de situações a serem verificadas é uma quantidade finita. Tá ok? Então vamos continuar. Então, a demonstração direta. Bom, aí, quando o método da exaustão não funcionar, aí você tem que correr para esse aqui, a demonstração direta. Perfeito? Porque aí você vai conseguir, porque na demonstração direta, você já demonstra para todos os casos possíveis. Tá ok? É a demonstração formal para provar P implica Q. Por que formal? Porque você vai usar a lógica, o raciocínio dedutivo realmente para chegar na conclusão que você quer. Ou seja, a partir da hipótese P e utilizando fatos do assunto onde a proposição P está inserida, né, deve-se usar o raciocínio lógico para deduzir Q. Perfeito? Que é, né, lembra que é chamado de tese, né? O que deve ser concluído é a tese, perfeito? A partir da hipótese P, você usa a hipótese P, usa fatos do assunto em questão, né, que você pode utilizar para provar aqui que a tese, né, e deduzir que a tese é verdadeira. Né? Assim que é demonstração direta. Você parte do P, por isso que acho que tem essa setinha aqui, Você parte do P para chegar em Q, tá certo? Aí aqui, você tem uma estrutura formal de teorema, se você conseguir provar, tá certo? Vamos lá. Em geral, é usada quando a demonstração por exaustão se torna inviável, como eu disse agora há pouco, né? Tem casos que a demonstração por exaustão não vai ser possível, né? Ou os casos são tantos, né, que você não vai conseguir demonstrar ao longo de toda a sua vida. Então, vamos usar a demonstração direta para resolver esse tipo de problema, né? Aí o nosso exemplo. Se x e y são inteiros pares, então x e y é par. Bom, antes de demonstrar, tá certo? A gente precisa saber algumas coisas, né? Primeiro, x e y são números inteiros, podem ser positivos ou negativos ou zero, tá certo? Tá. E outra coisa, está sendo dito que ele é par. Como é um inteiro par? A gente já viu que, a gente falou agora há pouco, que uma forma de ver que um inteiro é par é quando ele é divisível por 2. Ou seja, quando um dos fatores da multiplicação que o gera tem 2. Você tem dois fatores e um deles é o número 2. Tá certo? Assim que ele é um inteiro par. E é assim que eu vou escrever. Então, se o n, n é inteiro e par, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que existe um inteiro K tal que, então teríamos que ter isso aqui antes, né? Então, quando eu vou fazer a demonstração, eu já vou pensar que isso aqui eu já sei, eu só vou usar isso. Tal que, aí assim, o N é igual a 2 vezes o K. Perfeito? Assim é a estrutura de número par. Olha como funciona. Se o K for 0, 2 vezes 0 é 0, e 0 é par. Se o K for 1, 2 vezes 1 é 2, e 2 é par. Né? Se o K for 3, 2 vezes 3 é 6, e 6 é par. Se o K for menos 5, 2 vezes menos 5 é menos 10, e menos 10 é par. Então, é assim que a gente estrutura um número par. Quer dizer, é o 2 multiplicado por qualquer inteiro, o resultado é sempre um número par. Ou, se nós temos um número par, né? Então, você pode dizer até que é nos dois sentidos, né? Se somente se. Se n é par inteiro, então existe um k tal que o n é 2k, tá certo? Ou seja, se k é um número inteiro,
então 2K é par. Perfeito? Mesma coisa, tá? Então, é assim que você observa a ideia de saber que o número é par, né? Então, se alguém disser assim, ó, tome o número par. Então, o número par é 2 vezes alguém. Perfeito? Alguém inteiro, porque a gente só tem par e ímpar nos naturais e nos inteiros. Nos racionais, nos reais, nos irracionais, nos complexos, a gente não tem essa ideia de número par e número ímpar. A gente só tem essa ideia de número par e número ímpar em se tratando de números naturais ou números inteiros. É por isso que essa ideia do contexto onde a afirmação está inserida é importante. Eu não poderia fazer essa afirmação, ó, se o x e y fosse um número racional, uma fração, né? Ou um número real. Aí não daria. Mas como eu estou afirmando aqui, ó, que eles são inteiros, aí nesse contexto, eu tenho a ideia do que é um número par e um número ímpar, que eu já acabei de explicar. Um número é par quando ele é 2 vezes multiplicado um inteiro, né? Um número é um inteiro par quando ele é da forma 2 vezes k, onde k é um número inteiro, né? Ele é o dobro sempre de um número inteiro. Todo número par é assim, é o dobro de algum número inteiro. Perfeito? Agora sim, agora acho que vai ficar claro, né? Vai ficar bastante, a ideia vai ficar bastante plausível para você entender a demonstração. Então, vamos lá. Prova. Então, ó, eu sempre acho bom para a gente provar, a gente escrever de novo o teorema, né, a afirmação, para que a gente fixe ela, né? Saiba do que ela trata durante a demonstração, para a gente saber para onde a demonstração está indo. Porque quando a demonstração é pequena, eu não preciso, né? Mas quando a demonstração é muito grande, eu sempre tenho que estar dando uma olhada para ver para onde eu quero caminhar na demonstração. Tá certo? Você não pode, né, fazer de maneira que vai se afastar do que você quer provar. Tá certo? Então a ideia é a seguinte: ó, se eu tenho dois números inteiros pares, eu quero provar que o produto entre eles é par. Aí como é que eu vou fazer? Ó, veja bem, então, prova. Já está ali, né? Ó, então, prova. Vou escrever aqui de novo. Sejam x e y números inteiros pares quaisquer. Por quê? Essa palavra aqui, quaisquer, ela é interessante porque não importa quem é o x e o y. Você vai provar para quaisquer número que você pensar. Não é como na demonstração exaustiva que eu tinha que pegar os valores. Vou pegar o 2 e o 4. Vou pegar o 4 e o 6. Vou pegar o 0 e o 3. O 0 e o 3. O 0 e o 8, entendeu? Então, nesse contexto aqui, nem daria para fazer pela demonstração exaustiva, porque, né, existem infinitos números pares, não daria. Por isso que aqui a gente vai usar a demonstração direta. Então, para demonstração direta, você tem que ter um conhecimento bastante amplo do assunto que você está tratando, né? Como você viu logo no início, eu primeiro tive que entender o que é um número par, tá certo? Então, vamos lá. Sejam x e y em z, pares quaisquer. Então, ó, existem inteiros K e P. Ó, existem K e P pertencentes aos inteiros, tá certo? Agora aqui, ó, são números inteiros quaisquer, tá certo? Existem, mas eu sei que eles existem, né? K e P em Z, tais que eu posso escrever assim, ó, x é igual a 2K e y é igual a 2P. Perfeito? Por quê? Ó? Porque aqui, ó, a hipótese são que eles são inteiros pares, né? Ó. A partir da hipótese e pelo conhecimento que eu tenho do assunto, eu vou colocar outros argumentos para eu chegar na conclusão que é x, y ser par. Então, ó, x e y são pares quaisquer. Então, existem K e P inteiros, tais que x pode ser escrito com 2K e y com 2P. E não importa quem é o K e o P, que duas vezes ele, o resultado vai ser número par. Tá certo? Bom, assim, ó, nós temos o seguinte: x vezes y é igual a 2K
vezes 2P. De novo aqui, ó, eu vou usar coisas que eu ainda não falei, mas que eu sei que vocês estudaram e vocês sabem, né? Ó, tá certo? O produto de números inteiros é comutativo e é associativo. Sendo comutativo, associativo, ó, eu posso pensar assim, ó, vou fazer bem devagar, ó, e falando de cada propriedade. É 2 vezes K vezes 2 vezes P. Perfeito? Ó, em vez de associar o 2 com K e o 2 com P, eu associei o K com o 2. Por quê? Porque esse negócio é associativo, tá certo? Sendo comutativo, ó, eu posso inverter a posição desses dois aqui. Ó. Vai ficar assim, ó, 2 vezes 2 vezes K vezes P. De novo, pela associatividade, eu posso pensar assim, né? Ó, 2 vezes 2K vezes P. Tá certo? A gente disse o seguinte, que um cara é par quando ele é um número inteiro multiplicado por 2. Bom, aí de novo, vou usar uma propriedade que a gente não falou, mas que a gente vai falar nas aulas seguintes, tá certo? Ó, 2 é inteiro, o K é inteiro, porque a gente tomou desse jeito aqui em cima, né? Ó, o P é inteiro. Produto de números inteiros é inteiro, tá certo? Então, ó, isso aqui é um número inteiro. Então, é 2 vezes o número inteiro. Então, isso aqui, ó, é par. É o dobro de um número inteiro. Então, ó, x vezes y, 2 vezes 2kp, é um número par. Então, portanto, xy é par. Ou seja, a partir da hipótese e com o conhecimento dos assuntos aqui, né, ó, argumentei de tal maneira que a gente concluiu que realmente a proposição, né, ó, a afirmativa, né, ou esse argumento é verdadeiro, né? Através de outros argumentos, concluir que o argumento principal é verdadeiro. Perfeito? Então, ó, é isso que é a prova direta. Você parte da hipótese, faz toda uma argumentação de acordo com os conhecimentos que você tem do assunto para concluir a veracidade dele. Perfeito? Né? Eu acho que a ideia não é difícil, mas se você tiver dúvida, você me procura, não esqueça disso, ou procura o nosso monitor. Eu vou ver se até o início da semana que vem eu envio a lista de exercícios para os senhores. Tá certo? Deixa eu apagar aqui agora, né? Ó. Tá só, aqui vai ser só uma repetição, né? Ó. Sejam XY inteiros pares. Ó. Isso aqui, ó, tá mal escrito, né? Ó. Eu escrevi melhor. Aqui é só tirar. Sejam XY inteiros pares, quaisquer. Então, existem inteiros K e P, tais que x é igual a 2K e y é igual a 2P, como a gente viu, né? E agora a gente vai multiplicar, né? Aqui, ó, eu não fiz tão detalhadamente como eu fiz agora há pouco, né? Mas é isso, ó, x vezes y é igual a 2K, 2P, aí usando as propriedades comutativa, de fechamento e associativa, eu concluo que é 2 vezes 2 vezes P vezes K. Perfeito? Ou 2 vezes K vezes P, tanto faz, né? Tá certo? Mas como é o dobro desse negócio aqui, né? Então, esse resultado é par. Como xy é igual a esse resultado, então xy é par, está mostrado o teorema. Muitas vezes a gente coloca assim no final, ó, não sei se vocês já viram, como queríamos demonstrar, né? Ou como queríamos provar, tanto faz. CQD ou CQP. Perfeito? Então, é assim que você argumenta para fazer uma demonstração direta, tá? Né? Contraposição. O que é a demonstração por contraposição? Tá certo? A ideia é a seguinte. Você tem lá a afirmativa. E você não consegue fazer a demonstração como nós fizemos agora há pouco de forma direta. Você sabe que ela é verdadeira, né? Porque vamos supor que é um exercício que ele pedindo assim, ó, prove a afirmação. Geralmente, quando esse tipo de exercício, é porque a afirmação é verdadeira, o teorema é válido, né? É realmente um teorema. Então, você precisa provar. Aí você tentou, argumentou e não conseguiu. Aí
você pega e obtém a contrapositiva. O que é a contrapositiva? É você negar isso aqui, ó. Você escrever essa afirmação na forma negativa, lembra? É quelinha, quetil, né? Ó, implica quetil, ou seja, não que implica não que, ó. Se você quer provar que P implica que, ó, você pode provar que não que implica não que. Se você não consegue fazer de forma direta essa, você pode conseguir fazer de forma direta essa outra. Tá certo? Essa aqui, ó, é chamada de contrapositiva da afirmação. Por isso que é demonstração por contraposição, porque você não demonstra a afirmação, você demonstra a contrapositiva. Aí, se você construir uma tabela de verdade, né, ó, eu não vou fazer aqui, ó, se você quiser fazer, ó, você pode concluir o seguinte, que se você conseguiu provar que esse aqui é verdadeiro, então esse aqui é verdadeiro. É só você fazer uma tabela de verdade que você consegue. Tá certo? Ou seja, você consegue, provando este aqui, provar o que você queria, né? Provar o seu teorema. Tá certo? Através da forma negativa de escrever a proposição, você consegue provar a sua proposição original. Tá certo? Né? Então, essa forma de fazer, essa forma de utilizar a negação é chamada de contrapositiva, né? Tá certo? Então, você usando ela, você consegue concluir, né? Na verdade, assim, você prova isso e você pode verificar na tabela que isso aqui também vai ser verdadeiro. Você pode verificar na tabela de verdade. E é para isso que a tabela de verdade existe, né? Todas elas. Tá certo? Então, é assim que você faz a demonstração por contraposição. Vamos já ver um exemplo. Não se preocupe. Opa, não é isso que eu quero, é esse aqui. Tá certo? Então, vamos voltar para a canetinha. E é isso. Então, tá. Pode ser muito complicada fazer a forma direta, né? Assim, podemos fazer uma demonstração direta de sua contrapositiva, como eu disse, que é a mesma, só que escrita com as negativas, né? Ó, o não que implica não ter, né? Sabemos, a gente já viu, a gente já mostrou, né? Lá que isso é uma tautologia, o resultado é sempre verdadeiro, lembra? Então vamos lá, né? Ó, e a tautologia é essa aqui, ó. Isso aqui verdadeiro vai implicar que esse também é verdadeiro, né? E a gente quer saber disso aqui, então fica aprovado. Perfeito? Então vamos lá. Olha o nosso exemplo aí. Prove que se n ao quadrado é ímpar, então n é ímpar. Tá certo? Então, esse seria a proposição P e esse seria a proposição Q. Então, tenho P implica que, e eu não quero provar dessa forma, eu quero provar não que implica não P. É isso que eu quero provar. Então, eu tenho que saber como é que eu escrevo isso. Aí é fácil, né? Então, seria se. Então, seria a negação desse aqui, né? Aqui, né? Espera aí, só um minuto. Que não saiu bom, então seria a negação disso aqui, né? Seria a negação disso aqui. Então, seria não n é ímpar. Negar isso aqui é dizer que o n é par, né? Porque nós só temos duas opções de números inteiros. Tá certo? Ah, importante aqui, ó. Não escrevi, isso aqui é nos inteiros. Mas acho que não precisa, porque eu já disse no início que só existe ímpar e par nos inteiros, né? Então, ó, o que quer dizer que o que é negar o fato de o número ser ímpar nos inteiros? É dizer que ele é par, né? Então, n é par. Essa seria a negativa, tá certo? Aí, então, agora, da P, que é essa aqui, ó, qual é a negativa? Mesma coisa. N ao quadrado é par. Então, ó, na verdade, o que eu quero provar, ó, é essa proposição aqui agora, né? Ó. Tá certo? Quero provar essa proposição.
Tá certo? Se n é par, então n ao quadrado é par. Então, prova. Então, olha aí. Seja n um número inteiro, né? Ó, par qualquer. Agora, a nossa hipótese é essa, né? Ó. Na original, a nossa hipótese é que n ao quadrado era ímpar, né? Agora não, nossa hipótese agora é essa, ó. Tá certo? Essa é a nova P e essa é a nova Q, né? Tá certo? Então, se n inteiro seja n pertencente a z, par qualquer. Então, olha só, existe... Não existe, não. Se n em z é par qualquer, aí veja bem, eu quero mostrar que n ao quadrado é par, né? Então, n ao quadrado é igual a n vezes n. Tá certo? Aí a gente provou no exemplo anterior que o produto de dois números pares, né? Ó, o n é par e o n é par. Tá certo? N ao quadrado é o produto de dois números pares. Então, isso é par. Vai direto, né? Ó. Tá certo? Podia até ser mais simples. Vou já escrever de uma forma mais simples. Tá certo? N ao quadrado, n vezes n é par. Como n vezes n é par, então, portanto, podia ser então, mas, portanto, n ao quadrado é par. Pronto. A gente podia fazer assim, ó. N par, isso implica que n vezes n é par. Porque a gente viu lá do exemplo 2, né? Ó. No exemplo 2, a gente viu que o produto de dois números pares é par. Então, se n é par, n vezes n é par. Ou isso implica que n ao quadrado é par. Pronto. Mais simples, mais direto, né? Podia ser assim também. Aqui é uma outra forma de escrever. Ó. Tá certo? Podia ser assim também. Tá ok? Então, vamos lá. Prova. Então, vou só repetir, né? Ó. N ao quadrado é ímpar, então n é ímpar. Contrapositivo. Se n é par, então n ao quadrado é par. Ou seja, é a negação deste aqui, né? A negação da tese vira hipótese e a negação da hipótese vira tese para ser provada, né? Então, foi isso que nós fizemos. Se n é um inteiro par qualquer, n ao quadrado é n vezes n. Pelo exemplo 2, temos que n vezes n é par. Portanto, n ao quadrado é par. Simples assim. Sem nenhum problema. De maneira bastante simples e fácil. Tá certo? Vamos continuar. Demonstração por absurdo. O que é a demonstração por absurdo? A demonstração por absurdo consiste no seguinte. Tu tem lá a tua P implica Q, né? A tua afirmação. O que tu faz? Tu nega isso aqui, tá certo? O não Q e P para te concluir o seguinte, que isso aqui, ó, eu vou chamar de zero a negação. O absurdo. Né? Quando tu faz, para que isso seja verdadeiro, a gente sabe que esses dois têm que ser verdadeiros, né? Tá certo? Então, quando tu faz esse aqui ser falso, aí IP, que é verdadeiro, tu conclui... Opa, desculpe. Tu conclui que a tua afirmação é falsa. Aí eu vou representar esse resultado de ser falsa por zero, tá ok? Para dizer que a afirmação é falsa. Então, é isso que consiste a demonstração por absurdo. Tu nega aquilo que tu quer concluir, que é a tese, tu tem que juntar ela com esse negócio que é verdadeiro, como é não que e P, ó, como tu sabe que é verdadeiro, o não que é falso. E como o P é verdadeiro, para ser verdadeiro nesse conector, né, ó, nessa conjunção,
Tá certo? Os dois teriam que ser verdadeiros. Como é falso, a conclusão lá pela tabela de verdade é falso. E esse valor de verdade e falso eu vou simbolizar por zero, implicar em uma negação. Quando tu chega nessa negação, ó, tu produziu o absurdo. A ideia é essa. Tá certo? Vamos ver aqui no exemplo que a gente vai entender melhor. Aqui, ó. É construída criando-se uma contradição, simbolizada por zero. Ou seja, queremos produzir uma proposição de valor lógico falso. Através da tabela de verdade, ó, é isso que a gente teria, né? Ó. Tu tem o P do mesmo jeito que tá, que é verdadeiro, e o Q, que é falso, para concluir algo falso. Perfeito? Tá certo? Quando tu fazes isso, ó, tu conclui que isso aqui é verdadeiro. Perfeito? Tá ok? Então vamos lá. Não. Prove que raiz de 2 não é um número racional. Aí, de novo, eu não dei detalhes de como é a estrutura. Na verdade, eu disse como eram os números racionais, mas não dei detalhes do que nós queremos dos inteiros que será aplicado aqui. Mas aqui a gente vai ver o seguinte: o que é um número racional? Só lembrando, o conjunto Q é formado por todos, o conjunto Q dos racionais, hein? Não é a proposição Q, ó. Por todos os números da forma P sobre Q, onde o P e o Q são números inteiros, sendo que o Q não é zero. É assim que é a estrutura de um número racional. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Ó? Prove que raiz de 2 não é racional. Se raiz de 2 não é racional, tá certo? Então, ele não tem uma fração, né, ó, dessa forma, com inteiro no numerador e no denominador, que represente ele. Não existe. Tá certo? Então, ó, a minha ideia é isso aqui, ó, é provar que não existe P sobre Q com P e Q inteiro e o Q diferente de zero, tal que raiz de 2 seja igual a P sobre Q. Isso aqui, ó, não é que é afirmativa. A afirmativa é essa. Não existe uma fração que represente o P sobre Q. É isso que eu estou dizendo aqui, ó, quando eu peço para provar isso. Então, ó, entender onde você quer chegar é importante, tá certo? E você pode expressar de várias maneiras diferentes. Estou expressando dessa, tá certo? Né? Porque é a que é neste caso, tá certo? Agora, olhe no que vai consistir a minha prova. Vai ser uma prova por absurdo, né? Então, ó, a tese é essa. Se raiz de 2 é um número, então ele não é racional. Tá certo? Então, essa é a tese. Tá certo? Então, é isso que eu tenho que negar. Então, ó, eu tenho que dizer, ó, então seja ou suponha raiz de 2. O que é negar que ele não é racional? O não disso aqui é dizer que ele é racional, né? Ó. Mas se ele é racional, então ele estaria aqui no Q, né? Ó. Então, raiz de 2 pertence a Q. Então, existem P e Q inteiros que eu posso escrever, ó. Só que eu vou mais além, né? Só isso não é suficiente para mim, para eu criar o absurdo. Tá certo? Vou fazer o seguinte, então, ó. Então, existem P e Q inteiros, Q diferente de zero, claro, e, agora sim, ó, de tal maneira que o MDC entre P e Q, ó, já estou usando um outro conhecimento aqui que a gente precisa ter, né? O MDC entre P e Q é 1. O que é o MDC? O MDC é o maior divisor comum. Então, o maior número que divide tanto o P quanto o Q, ou seja, o maior número que é fator de P e Q é o 1. Tá certo? Tá ok? Então, o único número que divide P e Q ao mesmo tempo é o 1, não existe outro. É isso que eu estou dizendo aqui quando eu digo que o MDC entre o P e o Q é 1. Então, o único número que divide o P e o Q é 1, ou seja, tá certo? Né? Aí tá o Q, ó, olha só, olha o que eu quero dizer, tá o Q, raiz de 2 é igual a P sobre Q, ou seja,
Isso aqui, ó, eu não consigo simplificar, ó, porque não tem nenhum número além do 1 que eu divido o P e o Q. Se eu dividir aqui o P por 1 e o Q por 1, vai continuar dando P e Q, então vai continuar a mesma fração. Não é como assim, ó, 12 sobre 8. Eu posso dividir por 2, eu posso dividir por 2, e isso vai dar 6 sobre 4. Posso até dividir mais de novo, ó. Dá até para ter dividido por 4, ó, que vai dar 3 sobre 2. Aqui, ó, é a fração redutível, não dá para dividir mais. Então, ó, por quê? Porque o MDC entre 12 e 8 é 4. 12 por 4 é 3 e 8 por 4 é 2. Tá certo? O 4 divide tanto 12 como 8. É o maior número que divide. Então, eu estou dizendo aqui, ó, que o maior número que divide os dois é o 1. Como aqui, ó, o MDC entre o 3 e o 2 é 1, é a fração irredutível, lembra? Então, é assim, tá bom? Daí eu posso concluir o seguinte: multiplicando o Q dos dois lados, por que eu posso multiplicar? Porque o Q não é zero, né? Tá certo? Então vai ficar Q raiz de 2 igual a P vezes Q sobre Q. Cancelo esse com esse, aí o que eu tenho? Tenho Q raiz de 2 igual a P. Vou elevar os dois ao quadrado. Né? Estou usando um monte de conhecimento que você já tem, né? Então, quando eu elevar os dois ao quadrado, vai ficar assim, ó. Q raiz de 2 ao quadrado igual a P ao quadrado. Isso quer dizer, ó, que P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado. Perfeito? Aí o que eu concluo aqui? Ó? O P ao quadrado é 2 vezes esse número. Só que esse número é Q vezes Q. É o produto de dois números inteiros. Então, o resultado é um inteiro. Então, 2 vezes um inteiro gera um número par. Então, P ao quadrado é par. Então, o P ao quadrado é 2 vezes o Q ao quadrado. Então, como é o dobro de um inteiro, ele é par. Então, você vai dizer o seguinte aqui, ó. Tá certo? Deixa eu apagar aqui em cima. Para a gente continuar escrevendo, para vocês verem melhor. Então, já entendemos aqui o que é um racional, né? Já entendemos o que é um número racional, agora vamos concluir, né? Então, vamos concluir. Tá, então, P ao quadrado é par. Então, assim, P ao quadrado é par. Logo, P é par. Tá certo? A gente pode demonstrar isso com muita facilidade, mas a gente já viu lá no exemplo 3, não, exemplo 2. No exemplo 2, que o produto de dois pares é par, né? Lá a gente não colocou, mas lá é essencialmente sim, daria para provar. Tá certo? Então, vamos supor que eu já sei, que já provei. P ao quadrado é par, logo P é par. Perfeito? Tá certo? Tá? Então, vamos lá. Então, existe K inteiro, tal que o P pode ser escrito assim, ó, 2K. Por quê? Porque ele é par. Tá ok? O que eu vou fazer agora? Substituir aqui, ó. Né? Como P ao quadrado é igual a 2Q ao quadrado, isso implica que 2K, que é o P ao quadrado, é igual a 2Q ao quadrado. Quando eu resolver esse quadrado aqui, ó, eu vou ter 4K ao quadrado igual a 2Q ao quadrado. Vou multiplicar ambos os lados por meio, né? Ó, que não há problema, eu posso multiplicar sem nenhum problema. Então, aqui, ó, quando eu multiplicar por meio, vai dar 2. E aqui vai cancelar o 2 com o 2, vai dar Q ao quadrado igual a 2K ao quadrado. Qual é a conclusão? O Q ao quadrado também é par. Perfeito? Tá ok? Por quê? Porque ele é o dobro de K ao quadrado. Né? Logo, Q ao quadrado é par. E, novamente, pelo exemplo 2, temos, então, que é par. Aí, conclusão, absurdo. Absurdo? Deixa eu apagar aqui rapidinho. Né? Aí, alguém pode... Puxa vida. Apaguei tudo, né? Então, absurdo. Por que é um absurdo, né? Vou lá, só explicar aqui por que é um absurdo.
Eu vi, ó, eu falei que o MDC entre P e Q era 1. Mas eu concluí, ó, que o P é par, né? Ó, lembra? A primeira conclusão foi essa. A segunda conclusão, concluí que o Q também é par. Aí aqui é que está o absurdo. Como é que o MDC entre dois números que são pares é 1? Não é, né? Ó, aí é que está o absurdo. Então o MDC não é 1. Perfeito? Então o MDC é pelo menos 2. Tá certo? Porque se eles dois são pares, dá para dividir por 2. E a gente havia suposto no início que só dava para dividir por 1. E no final a gente concluiu que dá para dividir pelo menos por 2, porque os dois são pares. Aí é que está o absurdo. Sendo absurdo, então, raiz de 2 é realmente racional. Perfeito? Porque a gente criou o absurdo. Tá ok? Né? A gente negou a tese e chegou numa coisa que não era verdade. Esse é o absurdo. É chegar em algo que não é verdadeiro. Tá certo? Aí, essa é a tal demonstração por absurdo. Perfeito? Tá ok? Ó, deixa eu só repetir aqui para você ver. Ó. Raiz de 2 não é racional. Então, suponha por absurdo que raiz de 2 seja um número racional. Então, existem P e Q inteiros, com Q diferente de zero, e MDC entre P e Q é 1, né? Como eu disse, né? Sendo 1, a fração é irredutível, porque eu só posso dividir o P por 1 e o Q por 1, por mais nenhum outro número, tá certo? Os dois juntos, né? Claro. Tá certo? Então, ó, como eu disse, fiz a construção direitinho, aí eu concluo que P ao quadrado é 2Q ao quadrado e, portanto, P ao quadrado é par. Aí, pelo exemplo 3, P é par. Então, existe um K tal que P é 2K, tá certo? Aí eu vou substituir ali, ó, no lugar do P, tá certo? P ao quadrado é 2K ao quadrado, né? Então, K, 4K ao quadrado é 2Q ao quadrado. Então, Q ao quadrado é 2K ao quadrado. Então, Q ao quadrado é par. Então, portanto, Q é par absurdo, né? Portanto, raiz de 2 é racional. Perfeito? Então, já expliquei direitinho. E é isso. E é isso que eu tinha para falar por hoje. Então, estou terminando de preparar a lista para os senhores e estarei enviando, como eu disse, até a próxima semana. Então, até a próxima aula, senhores.